Nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nessa noite para entregar um culto de adoração ao Senhor. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, por esse tempo. Quem está feliz nessa noite? Aleluia. Meu Deus. Então dá um louvor de palmas bem alto ao Senhor. É para o Senhor. Dão glória a Deus. Dão glórias ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Graça e paz, igreja abençoada, amém? Entramos na palavra, eu queria que você estivesse abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17. O Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Ele quer falar algo com você. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Senhor, Tu és fiel, Pai. Nós te adoramos. A palavra do Senhor diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus? E não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, porque entendemos que o Senhor nos libertou. Estamos aqui, Senhor, porque entendemos que o Senhor nos curou e que nós somos salvos pelo Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz. E entendemos a sua voz, Pai. Entendemos a sua palavra, ó Pai, ao qual o Espírito Santo que queima em nós, ao qual tem nos direcionado, ao qual tem derramado tão grandes graças e misericórdia de nós, e nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje, e nos arrependemos, ó Senhor, e nos tornarmos novas criaturas, nos tornarmos filhos. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Deus, nessa noite. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção, Senhor. Que a sua palavra possa estar impactando vidas, que a sua palavra possa estar transformando vidas. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor tem nos levantado nesses dias para restaurar ministério, restaurar vidas e declarar a boa nova do Senhor. Mas só isso só pode porque um dia o Senhor Deus entregou o seu único filho por nós. Obrigado, Pai. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento dando glórias ao Senhor. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor manda eu te dizer nessa noite: Ele está aqui e pede que você clame a Ele. O Senhor está aqui, você crê? Clame a Ele. Clame a Ele. O Senhor está aqui. Clame a Ele. Não simplesmente se entregue um culto, não simplesmente
fale palavras, não, Ele quer que você clame, que você rasgue o seu coração, que você se prostre diante dEle nessa noite. Ele fala assim: eu estou aqui. Ele fala assim: entre na minha presença, entre na minha presença. Enquanto eu estava preparando esta mensagem, o Senhor me levou à passagem em Mateus 19:14, quando Jesus está pregando e as crianças vêm até Ele, as pessoas tentam impedi-lo, e Ele fala: não, deixa vir, deixa vir. E nessa noite Ele fala para você: não, venha, não perca mais tempo, não pare mais pelo caminho, não se preocupe com os outros, venha, vão tentar te impedir, vão tentar te parar. Jesus diz: não, deixa elas vir. Outra passagem ao qual o Senhor ali, eu entendo, eu vejo que as pessoas fizeram que houve uma ministração. 2 pontos, essa das crianças, e o outro ponto é da viúva, da sua oferta. Mas como assim, pastor? Naquela oferta, Jesus ficou olhando e Ele disse: de tudo que ela tinha, ela entregou. E nessa noite Deus pede para você assim, o Senhor Jesus fala: entrega o seu coração, por tudo, por completo, sem reserva nenhuma. Seja ministrado em entregar a sua vida. Seja ministrado nessa noite em viver algo como uma criança na presença do Senhor. Seja ministrado nessa noite como, fala: Senhor, o Senhor sabe, eu estou entregando tudo na sua presença nessa noite. Eu estou entregando a minha vida por completo na sua presença nessa noite. Não há nada mais que vai me impedir de viver o sobrenatural. Não há nada mais que vai me impedir de ouvir a sua voz. Porque como criança, eu entro na sua presença, e como aquela viúva, eu entrego tudo para o Senhor nessa noite. É isso que o Senhor quer, um coração disposto a entregar tudo. Não estou falando de parte financeira não, irmãos. Estou falando de você, entregue tudo. Se entregue nessa noite como se fosse a última oportunidade que você tem de estar na presença do Senhor. Se entregue nessa noite como se fosse a última oportunidade. Como se fosse a última oportunidade. Imagine não houvesse amanhã. E nessa noite este culto fala: o último culto que nós adoramos, o último culto que nós louvamos. E nós saímos daqui, o Senhor vem e volta e arrebata a sua igreja. Aí você fala assim: oh, eu me entreguei por completo, eu me entreguei sem reserva, eu entreguei o melhor culto naquela noite. E é isso que o Senhor fala com você nessa noite. É isso que o Senhor quer de você nessa noite. Nessa terra, como se fosse o último culto. Amém? Deus maravilhoso. Não se disperse. Foque no Senhor. Foque no Senhor. Primeiro ponto dessa mensagem. Hoje o nosso posicionamento é nos dirigir ao Senhor. Hoje. Mas por que não amanhã, pastor? Não é hoje. O amanhã não existe. O passado já ficou. Hoje. Direcione-se ao Senhor. Hoje. Porque o amanhã ainda não existe. Quantos deitaram ontem, não acordaram hoje? Então, para aqueles de ontem, o hoje já não existiu para eles. E para quantos o amanhã também não vai existir.
E o Senhor fala assim: eu quero que você se posicione. E nos dirigimos ao Senhor. Mas aí você fala assim: não, mas eu cultuo ao Senhor, eu vou à igreja. Talvez do domingo até a quarta-feira fica muito longe, da quarta-feira ao domingo fica muito longe. O Senhor nessa noite, Ele fala para você: eu não conheço, eu não sei o seu coração. Ele fala assim: mas você está longe, eu quero você mais perto, eu quero você segundo o meu coração. Eu quero que você entenda que eu estou ouvindo as suas orações. Eu quero que você entenda que eu estou com você. Eu quero que você entenda que eu estou aqui. O Senhor fala para você nessa noite. Sabe aquela passagem qual foi ministrada quarta-feira? Algo impactou. Quando Pedro está no barco e de repente ele diz assim: quem está aí? Jesus diz: sou eu. Aí Pedro diz: se for o Senhor, peça que eu vá até aí. Mas a parte que eu quero dizer para você, aquele Deus que pede para você sair do barco, aquele Deus que pede para você sair das mesmices todos os dias, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar força. Aquele Deus que viu Pedro afundando, Ele estendeu a mão para trazer a superfície. Isso Ele faz com você nessa noite. Mas Ele precisa que você se posicione, se dirija a Ele. Se dirija a Ele. Os leprosos, aqui no versículo 13, e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Irmãos, clame a Jesus, clame a Jesus, busque esse Jesus, mais, não precisa ficar se lamentando, só diga assim: Senhor, eu te amo, Senhor, quanto é bom te servir, Senhor, como é bom estar na sua presença. A hora que vinham as lutas, só diga assim: tenha misericórdia de mim, Senhor. Ele sabe, Ele sabe. Os leprosos gritaram em alta voz. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como está o seu coração. O Senhor fala assim: grita, ora, rasga o seu coração, clame, fala para o Senhor. O Espírito Santo está queimando no seu coração, Ele está falando para você: grite mesmo, grite mais alto. O Espírito Santo fala assim: se posicione. O Espírito Santo está falando. Jesus já sabia. Tanto é que os leprosos não disseram o que eles tinham, simplesmente gritaram, disseram assim: Mestre, tende piedade de nós. O Senhor conhece você mais que você. Antes de você ser gerado, Ele já te conhecia. Lá no início, Ele já tinha te preparado. Lá no início, Ele já tinha te preparado. Ele já tinha te escolhido. Então é noite de você se posicionar e se dirigir ao Senhor. Eu te alerto nessa noite. Eu falo para você: o Senhor está te ouvindo. O Senhor está te ouvindo. Grite a Ele. Não se importa, muda a sua postura. Talvez eu acredito, ou imaginando aqui, aqueles leprosos sempre quietinhos, não poderiam falar muito, porque eles eram rejeitados, porque eles ficavam ali: me dê uma oferta, me dê um pãozinho, me dê algo, para não gerar um tumulto naquele lugar. E de repente, quando eles viram Jesus, eles começaram a gritar. Nessa noite,
o Senhor olha, está passando aqui no meio, e Ele fala assim, grita, 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 abra o seu coração, rasga o seu coração, rasga as suas vestes. Muitas vezes estamos ali condenados pelo aquilo que os outros disseram. Aqueles 10 homens estavam condenados pelo que os outros disseram para eles. E de repente, Jesus, opa, peraí, não, agora mudou a história, mudou a minha história, mudou o meu tempo. Ele já sabe de tudo. Nessa noite o Senhor quer que você se posicione e dirija a Ele. Grite mesmo, rasgue, mude as suas atitudes. Mude as suas atitudes. Vivam as promessas. Viva os sonhos de Deus. Viva os sonhos de Deus. Talvez é loucura. Talvez muitos não vão entender. Muitos vão te criticar. Perca tempo. Chega de ficar quietinho, bonzinho ali. Ai, eu não vou falar com Deus, não vou incomodar meu irmão. Ai, eu não vou assim. Não. Chega. Chega. Extravase na presença do Senhor. Extravase na presença do Senhor. Extravase. Mostra mesmo que você está dirigindo o seu clamor, o seu louvor, o seu coração ao Senhor. Mostre isso. Mostre isso. Senhor, eu estou dirigindo este louvor, essa adoração, este culto ao Senhor. É para o Senhor. Então, nesse primeiro ponto, eu quero te dizer para você, que o Senhor nessa noite fala assim, ó, se posicione. Chega de viver nos cantos, não podendo nem expressar o seu amor por Deus, por Cristo, não podendo nem falar, por causa de tantas lepras, por causa de tantas feridas, por causa de tantas chagas. Chega, Ele fala para você nessa noite, se posicione, viva. E para você viver isso, você precisa se dirigir ao próprio Deus, de uma forma como nunca antes. Amém? Aleluias. Segundo ponto, o Senhor quer ver o quanto somos obedientes. Pastor, mas peraí, mas até agora eu podia só me direcionar, só falar, adorar, entregar um culto. Mas o Senhor fala assim, você sabe o que você tem que fazer. O Senhor te diz nessa noite, você sabe o que você tem que fazer. Seja obediente. Seja obediente. No versículo 14, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eles estavam com problemas. Eles estavam separados. Mas aí eu fui ver, eu falei, mas por quê? Que o Senhor Jesus não podia curá-lo? Vai, seus pecados foram perdoados. Jesus podia fazer isso. De repente Jesus diz, vão, mostre-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. O Senhor quer saber o quanto nós estamos dispostos a obedecer. A obedecer. Jesus podia ter curado. E havia outro ponto aqui também, se você for lá em Levíticos 13, quem os separavam, os leprosos, eram os sacerdotes. E além de os separar, ainda eles tinham que se humilhar, levantar as mãos, dizer que eles estavam contaminados, que eles estavam doentes. E eu quero te dizer nessa noite, quantas vezes você saiu pela rua, dizendo que você estava contaminado, que você era um fracassado, que você era um desanimado, que você não tinha mais jeito. E o Senhor te diz, vá, e fala com o seu sacerdote. A tua fé vai te purificar.
o seu posicionamento nessa noite vai te purificar. As pessoas que viam as suas lepras, as pessoas que viam as suas chagas, e viam os seus problemas, elas vão ver, porque Jesus disse para eles assim: vão e mostrem aos sacerdotes. O Senhor fala assim: aqueles que viram as suas lepras, hoje vão ver que você é curado, porque o Senhor te alcançou, porque você foi obediente, porque você é obediente ao Senhor. Quem disse que você não tinha jeito, vão ver que tem jeito, que teve jeito. Aqueles que falavam que você não ia chegar em lugar algum, vão ver que você chegou. Não foram os decretos dele, não, foi o Senhor que mudou a sua história, foi o Senhor que mudou a minha história. Não é decretos de sacerdotes, como muitas vezes, quantos filhos aqui receberam decretos de pais, mães, que não poderiam fazer nada, que não iam sair das mesmices. O Senhor mostre que essa história mudou, que Ele mudou a sua história, que você foi purificado pelo sangue de Cristo naquele madeiro. Só Ele, a palavra te conduz a ser curado, a ser purificado, a ser nova criatura. A palavra te leva. Obedecer é ir ao encontro daquele que o Senhor mandou você ir ao encontro. O Senhor Jesus ali falou assim: vai até o sacerdote. Talvez pessoas pregaram o evangelho para você, falaram assim: ó, há um Deus que cura, que liberta, que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Esse Deus existe, mas muitas vezes você não quer obedecer, muitas vezes você não quer se posicionar, muitas vezes você olha para a sua luta infindável, que não tem jeito, que você não vai superar, você já está olhando assim, e eu quero te dizer que não é assim. Há um Deus que muda a história, há um Deus que faz tudo novo. Os leprosos naquele tempo estavam condenados ao quê? A morte, ser separados e morrerem separados. Poderiam mudar essa história? A lepra tinha cura? Talvez tem pessoas aí hoje que há situações que ela olha e fala assim: não tem mais jeito, não tem mais cura. Eu quero te dizer que tem um Deus que faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele restaura. Ele muda o ciclo natural para fazer você viver milagre. É assim. Opa, peraí, Moisés está lá, e agora? Que jeito que nós vamos passar? Toca o cajado. Ele muda o curso natural das coisas, ao meu e ao seu favor. Ele muda. Então o Senhor nessa noite, Ele quer curar aqueles que obedecem, aqueles que estão dispostos a servi-lo, aqui estão dispostos a continuar aquilo que Ele começou, estão dispostos a fazer discípulos, e não pararem. Ele está disposto, Ele quer pessoas obedientes, que obedeçam, que entenda o chamado, que entenda o plano de Deus para com a sua vida. Quantas pessoas já não entenderam mais os planos de Deus, já esqueceram os promessas, já esqueceram o chamado? Quantas pessoas? Sabe, irmãos, eu fico vendo, sabe? Mas por que, pastor, que esqueceram? Por que pararam? Ah, porque o pastor não me falou paz. O pastor não, eu liguei, o pastor não me atendeu. Eu liguei, a irmã não falou comigo hoje na igreja. Eu tive uma experiência ao qual Deus falou muito forte comigo, quinta-feira na clínica. Para a honra e para a glória de Deus, o Senhor abriu
um ponto ao qual nós possamos ir lá e estar ministrando numa clínica aqui em Muzambique, uma clínica de recuperação. E toda quinta-feira nós estamos indo lá. E toda primeira quinta-feira do mês, eu me propus ir lá pregar. E aí as outras quinta-feiras do mês, os jovens têm ido lá, o Vinícius, o João Mateus, o João Mendes. Você que lá é como uma clínica masculina, né? Então você masculino, você é um homem aí que tem vontade de ministrar aí, procura a gente. E lá na clínica, enquanto eu estava ali, eu falei, meu Deus. Eu vi ali as pessoas tentando se recuperar, se posicionando, e pessoas são confrontadas, o caráter ali dentro. Pessoas são confrontadas. Pessoas xingam, pessoas falam não, pessoas não olham na cara, pessoas pegam o copo do outro, pegam o prato do outro, e tem que ficar quieto, obedecer aquilo que elas não se sujeitariam aqui fora. Eu falei isso para eles lá dentro. Falei assim, sabe qual que é o maior problema? Quando nós estamos numa situação aonde que nós não vemos um escape, aonde que nós não vemos uma luz no fim do túnel, nós nos sujeitamos. Mas quando nós estamos na sociedade, quando nós estamos dentro da igreja, ninguém pode falar nada. Aquela casquinha de ferida. Mas lá fora as pessoas humilham os outros, as pessoas pisam nos outros. Mas aqui só porque a pessoa não atendeu, ou a pessoa não falou paz, ou qualquer coisa que não agradou, já é motivo para a pessoa não largar aquela pessoa, mas largar Cristo, que não tem nada a ver. Largar Cristo. Suportamos tantas coisas lá fora. Um exemplo que eu citei foi a clínica, das pessoas que estão lá dentro. Mas nós, no nosso dia a dia, suportamos tantas as coisas. Como eu citei um dia que eu estava lá e o cara começou a me humilhar em São Paulo, uma compra que eu fui fazer. De repente o cara falou assim, você precisa da mercadoria? Preciso. Deixa, cara. Muitas vezes somos humilhados, mas não queremos ser confrontados. E quando nós estamos dentro da igreja e somos confrontados, preferimos largar Cristo do que nos posicionar. Então, o segundo ponto, devemos ser obedientes. O primeiro, nos dirigirmos ao Senhor, independente da situação, independente de quem está do nosso lado, independente do que vão pensar, independente do que vão achar, direcione a sua vida aos princípios, aos propósitos do Senhor. E o segundo ponto, obedeça. Obedeça, seja obediente ao Senhor. Se torne fácil as coisas. Você não precisa sofrer. Eu não preciso sofrer. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. Sermos obedientes ao Senhor. E o terceiro ponto, o Senhor nos chama a sermos livres. Quando eu falo em obedecer, não é você carregar um fardo que não é seu. Não, você carregar um jugo, não. É você ser livre no Senhor. Eu posso todas as coisas, mas tem coisas que me convém, tem coisas que não me convém. Ponto. Simples. Sermos curados. Que venhamos viver no Senhor. Então, Ele nos chama a nós sermos livres. Você é livre. Amém? Você é livre. Não há decreto mais sobre a sua vida. Não há maldição mais sobre a sua vida. Você é livre. O Senhor nos chama a ser livre. Talvez as pessoas são presas no passado. Quantas pessoas conhecemos são presas no passado? Talvez você... Mas e o que os outros vão pensar? Mas e o que os outros vão dizer? Você é livre. Cristo te libertou. Cristo te alcançou. Quantas vezes eu ficava pensando assim,
Meu Deus, se eu for lá na cidade onde eu morava, com a Bíblia, e de repente, o que as pessoas vão dizer? Falar assim, mas quem que era o Júnior? Agora com a Bíblia. Eu pensava muitas vezes. Talvez pessoas não se posicionam em Cristo, preocupadas com o que os outros vão dizer. Não esquenta a cabeça com isso. O tempo da ignorância foi lançado no mar do esquecimento. Creia nisso. É noite de libertação, é noite de arrependimento. Você é livre, irmão. Você é livre. Há um Cristo que te libertou. Há um Cristo que te libertou. Talvez você fale assim, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Será que o Senhor falou isso mesmo comigo? Tenha intimidade com Ele, que Ele vai falar e você vai ouvir. Porque você é livre. A única coisa que você tem que fazer uma escolha é de servir ao Senhor. Projeta para mim aí Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ler até o 20. Você é livre. Você é livre. O Senhor te libertou. Nós vamos ler até o 20. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Quando nós estávamos no mundo, o Senhor sabe. Ele sabe que aquilo que nós fazíamos era porque nós estávamos na ignorância. Como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Mas você é livre. A escolha nossa agora é servir ao Senhor, é arrependermos do pecado, é nos posicionarmos em Cristo, para viver uma nova história, para vivermos um novo tempo. Mas muitas vezes pessoa deixa de se arrepender porque, igual como eu digo, porque pelo que os outros vão falar. Mas se eu for lá na frente, pastor, o que os outros vão pensar? Porque o que eu já fiz, esquece. Não tem problema. Se arrependa verdadeiramente de todo o seu coração e viva o novo de Deus. O tempo da ignorância foi lançado no mar do esquecimento. O Senhor fala para você nessa noite. Amém? No versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Se você está aqui nessa noite, porque você entendeu que o Senhor te curou, porque o Senhor te libertou, o Senhor te sarou, por isso você está aqui. Como aquele leproso, eles estavam em 10, mas um voltou. Quantas pessoas recebem a cura, recebem a bênção e depois não voltam mais? Depois não... foi uma promessa. Foi isso. Não, eu quero dizer que não foi, que foi Cristo. Foi o Cristo que o libertou. Amém? O quarto ponto. O Senhor que quer nos libertar do nosso pecado, não somente nos curar. Aquele leproso, no versículo 15 que nós lemos, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Amém? Viu que estava curado, voltou. Mas Jesus sabia o que aconteceu, não sabia? Porque ele pergunta, mas cadê os outros? E os outros também foram curados.
mas um voltou. Aquele que voltou, ele não somente foi curado. No versículo 19 ele diz assim: então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Se coloque de pé. Coloque de pé. O Senhor nessa noite, Ele não quer somente curar feridas, curar a sua mente, curar o seu coração. Ele não somente, Ele quer te salvar, como Ele fez com aquele leproso. Ele não somente curou, Ele o salvou. A tua fé te salvou. Mas para isso, Ele precisa que nós nos lancemos. Ele precisa que nós venhamos nos dirigir a Ele em nossas adorações, em nossas orações. Dirija-se ao Senhor. Ele precisa que nós nos tornamos obedientes a Ele. Vivendo hoje. Vivendo hoje. Porque o amanhã ainda não existe. Ele quer que nós sejamos livres. Livres. E Ele não quer somente te curar. Ele quer também que você seja salvo. Enquanto o ministério de louvor, eles vão estar adorando ao Senhor. E para nós entrarmos na Santa Ceia. Mas antes eu quero estar orando com a igreja. De você que entendeu essa palavra, entendeu esse direcionamento, que o Senhor, Ele veio para te direcionar, que Ele veio para fazer você livre, Ele veio para que você seja salvo. Comece a orar ao Senhor, comece a falar com o Senhor. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. Por quantas vezes, Senhor, nós vivemos as nossas angústias e nós não nos direcionamos ao Senhor. Comece a falar com o Senhor. Se for preciso, grite. Faça como aqueles leprosos. Grite, rasgue os seus corações. Comece a falar com o Senhor. Ele quer pessoas que estejam dispostas a obedecer. Talvez você está sentindo algo queimando em você, é o Espírito Santo, dizendo assim: se aquebrante diante do Senhor, chore, louve, adore, e você não quer, você fica quietinho. Nessa noite Ele quer que você seja obediente a Ele. Mas por que, pastor, eu vou fazer? Porque você é livre. Oh Espírito Santo, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, eu exalto ao Senhor, ó Pai, porque eu sou livre, Senhor. Oh Pai, eu sou livre mesmo, Senhor, que o mundo tenha tantos decretos. Eu sou livre em adorar, em servir, em viver para o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te adoro, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, ó Pai, porque nós queremos nos direcionarmos ao Senhor, nós queremos falar com o Senhor, porque nós somos livres, porque nós somos obedientes, e porque sabemos que o Senhor quer nos salvar, não somente nos curar, aliviar as nossas feridas, não, o Senhor quer nos salvar, para que nós venhamos viver uma eternidade com o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Oh Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Não podemos sair daqui, Pai, da mesma forma que nós chegamos. Não podemos, Senhor. Nós temos que entender, ó Pai, o porquê, ó Pai, um dia o Senhor nos chamou. Entendendo, Senhor, porque um dia o Senhor entregou algo em nossas mãos. Senhor, nós temos que entender, Pai, porque um dia o Senhor entregou o seu único filho, Pai, ao nosso favor, ó Pai, mesmo sabendo que não éramos merecedores, Senhor, mesmo sabendo, Pai, mas o Senhor falou assim: não, eu quero filhos livres, eu quero filhos obedientes,
Eu quero salvar esses meus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque nós estamos aqui nessa semana foi que meu Jesus orou. Senhor, que noite maravilhosa, Pai. Se entregando ao Pai mais uma vez. É noite, Senhor, e nós podemos viver, ó Pai. Logo vieram pessoas o arrependimento, para Senhor. E nós só podemos fazer isso porque o Senhor, ó Pai, se entregou naquela cruz. A maior das provações. Obrigado, Senhor. Ele tanto amou, tudo suportou. Obrigado, Senhor. Ele carregou a nossa cruz. Oh, Rei, os cravos nas capazes nem de nos mãos, direcionarmos ao Senhor, seu Pai. corpo a sofrer. Como no tempo dos profetas, dos Aqueles sacerdotes, ó Pai. momentos Só poderiam eles subir ao e estar na sua presença, Senhor. Hoje nós temos a liberdade, Senhor, de entrarmos na sua presença, porque o seu Filho se entregou naquela cruz, Pai. Nesse tempo de adoração, nesse mover, nesse espírito de adoração, eu convido os obreiros aqui na frente. E você continue adorando ao Senhor nesse espírito de adoração, espírito de arrependimento. Posso ouvir